Outro probleminha envolvendo o triângulo retângulo. Veja lá, um ciclista sobe em linha reta uma rampa com inclinação de 3 graus. A altura do topo da rampa em relação ao chão é de 30 metros. Aqui. Qual é o comprimento da rampa? Veja, o ciclista vai sair daqui, do ponto de partida, obviamente, e ele vai pedalando por aqui. Esta é a rampa, então o comprimento da rampa é esta medida aqui que a gente quer calcular. E se você olhar bem aqui, a gente tem um triângulo retângulo. Nós temos aqui a medida de um cateto, que é 30 metros. Temos a medida de um ângulo agudo, que é 3 graus. Veja que 3 graus é um ângulo bem fechadinho, então a rampa é bem comprida. E queremos calcular a medida da hipotenusa. Muito bem, triângulo retângulo, você já lembrou, seno, cosseno, tangente, Pitágoras, tudo aquilo? E olhando para este ângulo, eu conheço a medida do cateto oposto a ele e quero calcular a medida da hipotenusa. Olhando lá, ou se você já memorizou, tanto melhor, seno, cosseno e tangente devem me ajudar, porque eu tenho o ângulo, tenho medida de lados do triângulo retângulo. Para saber qual deles eu uso, olha as informações que eu estou relacionando. Eu estou relacionando o ângulo, a medida do cateto oposto a ele e a medida da hipotenusa. Ângulo, cateto oposto ao ângulo e hipotenusa. Logo de cara você vê que é o seno que nos ajuda. Seno envolve o cateto oposto ao ângulo e a hipotenusa. Então é para ele que eu vou olhar. Veja que as outras medidas envolvem, perdão, as outras razões, cosseno e tangente, envolvem outras medidas que não nos interessam agora. Então eu vou escrever primeiro seno de 3 graus e a definição, para você saber o que você está fazendo. É a medida do cateto oposto ao ângulo de 3 graus dividido pela medida da hipotenusa. Agora eu vou colocar valores ali e terminar. O seno de 3 graus é um valor que alguém já calculou e anotou na tabela. Olhando aqui, ó, 3 graus, o seno é 0,0523. 0,0523 igual. Agora, a medida do cateto oposto ao ângulo de 3 graus está na figura, que é justamente o 30 metros. Então, 30 metros dividido pela medida da hipotenusa, que é quem eu quero calcular, que é o x. Se você chegou até aí, a parte da trigonometria está feita. O que a gente tem que fazer agora é a parte da álgebra para calcular direitinho o valor do x. Uma possibilidade aqui, que eu acho que deve ser a mais objetiva, é lembrar, bom, o x como denominador aqui nessa fração está atrapalhando. Então, entre aspas, eu passo ele para lá multiplicando, a operação inversa. Ou seja, nós vamos ficar com x vezes o 0,0523 igual a 30. Bom, ainda não está pronto, mas acabou a fração. Então, agora, vamos tratar de deixar o x isolado. Para isso, esse número que está multiplicando, eu mando para o lado de lá dividindo, entre aspas. Quero dizer, x igual a 30 dividido pelo 0,0523. É a mesma coisa que você faria se isso aqui fosse um número inteiro. Só que é um número decimal. Agora eu tenho que gastar um tempo fazendo essa conta. E com cuidado você vai fazer e você vai chegar ao resultado de 573,61 metros. Essa é a resposta, né? A pergunta era qual era o comprimento da rampa. Então a rampa tem 573,61 metros de comprimento. Acabou, beleza? Observe uma coisa, hein? Aqui era 30 e aqui deu 500 e tanto. Faz sentido, porque pelo fato do ângulo de 3 graus ser bem pequeno, o lado no triângulo, né? O lado oposto ao menor ângulo é o menor lado. Então, o 30, comparando com o resto, tem que ser bem menor mesmo. A hipotenusa tem que ser muito maior do que este cateto. Ok? Refaça aí, dá uma estudada. Esclareça suas dúvidas sempre. Até mais, valeu!